Queridos irmãos e irmãs, vamos falar um pouquinho sobre os sacramentos, de um modo especial os sacramentos da iniciação cristã. E o primeiro sacramento que a gente recebe é o batismo. No batismo a gente recebe o Espírito Santo, abre as portas para os outros sacramentos. Depois vem a Eucaristia, se prepara como uma catequese muito profunda, tanto a criança como o adolescente como o adulto, para entender realmente o grande mistério eucarístico, que é o próprio Cristo. Depois, a reconciliação, a confissão, para você fazer a sua primeira comunhão, para você comungar, você precisa primeiro a confissão, fazer uma boa confissão. Segundo o seu arrependimento, o sacerdote, o bispo, te dá a absolvição em nome de Deus e os seus pecados são perdoados. Você recebe a graça santificante. Depois vem a crisma. A crisma é a confirmação do batismo. Quando a criança é batizada, os pais levam a criança na igreja, na pia batismal. Os pais e os padrinhos respondem pela criança, não sabe falar. Mas quando a criança ela vai crescendo, chega à sua adolescência, entrar na catequese, participar, entender realmente o significado da Eucaristia, se prepara, faz a primeira Eucaristia e já se prepara também com uma catequese profunda para receber o crisma, que é a confirmação do batismo. Já é jovem, você vai confirmar o batismo que você recebeu. Alguém falou por você, seus pais, seus padrinhos, agora você vai falar sim, confirmando o seu batismo. São os 3 primeiros sacramentos da iniciação cristã. Depois vem os outros sacramentos, né? Vem o sacramento do matrimônio para quem tem vocação para o matrimônio, né? Existe primeiro o namoro, o noivado, uma preparação para que ambos se conheçam, faz o processo, né? E recebe o sacramento do matrimônio, que é a união de 2 pessoas até que a morte os separe. Vem também o sacramento da ordem. O sacramento da ordem tem 3 graus: o diaconato, o presbiterato e o episcopato, né? Quer dizer, o diácono, primeiro grau, o sacerdote, o segundo grau, e o bispo, o último grau, é a autoridade maior da igreja. O bispo é a continuidade dos apóstolos. O Papa Francisco, como todos os outros papas, ele é um bispo. Ele foi colocado no lugar de Pedro, né? Existiu uma votação, um conclave, né? Para ele ser papa. Foi eleito para tomar conta do mundo, podemos dizer. É um papa que vai comandar o mundo, né? É o Pedro de hoje. Francisco é o Pedro de hoje. É o último sacramento, né? Mas o papa, ele é um bispo. Então, por isso que o bispo é a autoridade máxima da igreja. Tem o sacramento da unção dos enfermos. Antigamente o povo chamava extrema-unção. Aí mudou o nome para unção dos enfermos, né? Mas muita gente não chama o padre quando o seu ente querido está doente, porque o comentário é grande, superstição, que o padre vai matar o doente, né? Pelo contrário, quando ele chama o padre, o doente já está quase morto. Acontece muitas vezes, o padre dá o sacramento da unção e na saída do sacerdote, o doente morre. O alívio da alma é muito grande. Também acontece, o padre dá a unção dos enfermos e o doente fica curado. Ele recupera a saúde. Isso acontece muito também. Então, é o último sacramento. Então, os sacramentos são presença de Deus, é o encontro com Jesus. No momento que você recebe o sacramento, você vai se comprometendo, né, com a igreja, com o próprio Cristo. Então, o cristão, ele tem que ter todos os sacramentos, né? Porque sacramento é sinais de Deus. Eu acredito que você entendeu a mensagem, né? A Igreja Católica Apostólica Romana
a igreja sacramental. É a única igreja que tem sacramentos, né? E o primeiro é o batismo. O batismo é muito importante, porque assim como aconteceu com Jesus no Rio Jordão, que foi batizado por João Batista, acontece em todo batizado. O Espírito Santo, só que a gente não tem o merecimento de ver. Se o cristão, se o pai e a mãe soubessem o valor do sacramento, fazia uma festa grande, porque você está levando no altar, na igreja, uma criatura de Deus. E no momento que recebe o batismo, o Espírito Santo, você volta para casa com um filho, uma filha adotiva de Deus. Isso é muito bonito. Então acredito que você entendeu um pouco essa catequese sobre os sacramentos, né? Começando pelos sacramentos da iniciação cristã. Vamos colocar em prática essa mensagem de catequese, né? E isso é muito importante para nós. Todo mundo precisa de uma catequese. Se você tem dúvida, pode pedir uma resposta, né? E a gente está sempre presente para ajudar. É o maior prazer a gente evangelizar, porque todo ser humano precisa de catequese. E eu estou levando essa mensagem que eu aprendi ainda quando criança, né? Na catequese de primeira Eucaristia. Então, na próxima semana, a gente vai falar sobre a catequese, né? De uma maneira mais diferente, né? A gente vai evoluindo, vai aprendendo mais. E você, se gostar, você vai participar conosco. É um prazer muito grande levar essa mensagem salvífica para você, meu irmão e minha irmã. Vamos terminar a nossa catequese com a bênção final. Vamos pedir a Deus a bênção para todos vocês que vão assistir esse vídeo. Assim como o Senhor abençoou a casa de Abraão, de Isaac, de Jacó, abençoa, Senhor, vossos filhos e filhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.